espada, nem com lança, porque... Se passa o Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando Josué, capítulo 4. Eu vou pedir para que vocês não esqueçam de deixar um like, e vocês não esqueçam de fazer um comentário, um amém, já ajuda bastante, e compartilhar com mais pessoas seria maravilhoso, porque ajuda a gente a crescer na graça e no conhecimento, mais pessoas conhecendo essa poderosa palavra do Senhor. O capítulo 4 de Josué é muito interessante, porque ele vai falar de um marco, ele vai falar de um divisor de águas, ele vai falar do momento em que eles atravessam o Jordão. Todo mundo na sua caminhada, na sua vida cristã, tem que ter esse momento de travessia. Você passar do lado de lá do Jordão. Quando você recebe Jesus no seu coração, você passa para o lado de lá do Jordão, em direção à terra prometida. Diz assim: sucedeu que todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: pega 12 homens, ou toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordena dizendo: toma daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco e deixai-as no alojamento onde vos ajuntareis essa noite. Veja bem, nós sabemos que Jesus é a pedra de esquina, ele é a pedra principal, mas ele levantou 12 apóstolos para continuar carregando essas pedras. Ele mesmo carregou nos ombros aquelas pedras. Na verdade, ele carregou uma cruz, mas que simbolizava justamente essas pedras que foram carregadas pelos sacerdotes depois que eles atravessaram o Jordão e passaram para o outro lado. Josué lhes disse: passai diante da arca do Senhor vosso Deus para o meio do Jordão, tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro. Tome a sua pedra também, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Depois de você ter atravessado o Jordão, a sua jornada não terminou, a sua jornada só começou. Depois que você aceita Jesus e que você aceita carregar a cruz junto com Jesus, você fez exatamente o que eles estão fazendo. Você tomou a sua pedra, no caso a sua cruz, e você continuou rumo ao Jordão, atravessando esse rio, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Para quê? Para que possa ser um sinal no meio de vós, que quando seus filhos perguntarem aos seus pais, nos tempos vindouros, o que significam essas pedras? Porque ele pediu que cada um de cada tribo carregasse uma pedra, atravessasse o Jordão e colocasse do outro lado para fazer um memorial de pedras. E para quê? Para que os filhos perguntassem: o que é esse memorial de pedras? E eles responderiam: eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão se repartiram, e essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Porque Jesus nos pede para que nós nos assentemos todo mês para tomar a Santa Ceia do Senhor, para fazermos um memorial, para trazermos a lembrança, trazer a memória aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. É a mesma coisa, a representação dessas pedras é também hoje para nós a representação de tomarmos a Santa Ceia do Senhor, para que nós nos lembremos do sacrifício que foi feito na cruz para a salvação das nossas almas. E diz que os filhos de Israel fizeram tudo aquilo que Josué ordenou, tomaram as pedras, tal como o Senhor ordenara que ele fizera, carregaram até o lugar onde se alojaram, puseram as pedras lá, e Josué posicionou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que carregaram a arca estiveram, e elas estão lá até hoje. Essas 12 pedras permanecem lá no Jordão, no lugar onde o Jordão se abriu, no lugar onde eles foram colocados, no lugar onde eles fizeram essa passagem que seria impossível, mas foi milagrosamente providenciada pelo Senhor. Do mesmo jeito que ele abriu o mar, ele abriu também o Jordão. Porque os sacerdotes que carregavam a arca ficaram no meio do Jordão até que o Senhor ordenou a Josué que falasse ao povo que tinha terminado. Segundo tudo que Moisés ordenou, o povo se apressou e atravessou. Eles ficaram firmes ali no meio, esperaram todo o povo passar e ficaram ali. E aconteceu que quando o povo terminou,
de passar. A arca do Senhor atravessou e os sacerdotes, na presença do povo, eles atravessaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, os filhos de todos aqueles que estavam, cerca de 40.000, preparados para a guerra, passaram adiante do Senhor para a batalha nas planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel e eles o temeram. Assim como o Senhor queria fazer com Moisés, que ele fosse temido e respeitado, ele fez os mesmos sinais para que Josué também continuasse, porque ele agora estava responsável por liderar aquele povo. Então ele seria responsável e precisava ser obedecido, precisava que temessem ele, percebessem que o Senhor estava com ele. Ordenou aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho para que saíssem do Jordão. E ele disse: saiam daí do Jordão. E quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor haviam subido no meio do Jordão, a sola dos sacerdotes foram erguidas para a terra seca, as águas retornaram ao seu lugar. Aleluia! E fluíram por toda a margem, tal como elas faziam antes. Ou seja, Deus esperou todo aquele processo, Deus esperou tudo aquilo se cumprir, todo o ritual que Deus havia planejado, do jeitinho que ele falou para Josué, todos cumpriram. E depois que todo mundo terminou, depois que a arca passou, depois que os sacerdotes puseram as pedras, depois que eles esperaram o povo passar, aí as águas simplesmente retornaram ao Jordão. Isso não é impressionante? Quando o Senhor faz, ele tem poder, domínio sobre todas as coisas. Aleluia, eu glorifico a Deus. E o povo subiu do Jordão no 10º dia, no primeiro mês, acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as lá em Gilgal e falou aos filhos de Israel: quando seus filhos perguntarem aos seus pais no futuro o que significam as pedras, vocês já sabem, né? Vocês vão fazer seus filhos saberem que Israel veio através desse Jordão e passou em terra seca. Da mesma forma que passou o mar em terra seca, agora passou o Jordão. Pois o Senhor, seu Deus, secou as águas do Jordão diante de vós, até que vocês tivessem atravessado, assim como o Senhor, vosso Deus, fez no Mar Vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. O Senhor vai segurar as águas até que você tenha atravessado. O Senhor vai estar no meio das suas tempestades, o Senhor vai estar no meio dessa travessia. Então isso não é lenda, isso tem provas, as pedras estão lá para comprovar tudo. Então se você hoje tem realmente a certeza de tudo isso no seu coração, erga um memorial a Deus, não de pedra, de cal, mas um memorial de vida, a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus como um memorial, que ela seja um marco, que ela seja uma referência, que todos olhem para você e quando perguntarem por que você vive a sua vida proclamando esse reino, os feitos do Senhor, glorificando o nome do Senhor, vivendo em temor e tremor, por que você faz isso? E você então dirá: porque ele me fez atravessar em seco esse rio tenebroso e perigoso onde eu estava, esse lamaçal onde eu me encontrava, o Senhor secou e ele permitiu que eu passasse, porque ele não deixou meus pés afundarem na lama, preparou-me pedras seguras para eu pisar esse terreno tão instável e tão movediço. Fale isso com certeza, fale isso com propriedade, declare o nome do Senhor, proclame o nome do Senhor, seja um propagador de boas novas, seja um propagador desse evangelho, aleluia, porque ele não me deixou afundar em mágoas, nem tristezas, ressentimentos, depressão, angústia, medo, amargura, mas ele encheu meu coração de gozo, de alegria, de paz, de bênção, de tudo. Ele fez prosperar meu caminho em tudo que eu fiz. Ele fez de mim uma nova criatura, ele me deu vida, ele firmou meus pés na rocha, que é o Senhor Jesus. Ele me fez filha e herdeira do seu reino. E se você não se alegra com isso, eu não sei o que vai trazer alegria. Fez com que a alegria dele fosse a minha, que a força dele fosse a minha força e que a paz dele fosse a minha paz. Por isso eu proclamo essa paz, por isso eu declaro o nome de Jesus, por isso eu ajudo a proclamar esse evangelho com a minha vida, com a minha boca, com tudo que há em mim, e que tudo isso seja suficiente, que nos constranja a fazer
com que essa palavra nos constranja a segui-lo, nos constranja a amá-lo, nos constranja a obedecê-lo, porque é a obediência que traz para nós todos os benefícios dessa palavra. Amém? Amanhã, então, a gente volta com Josué capítulo 5, se o Senhor assim nos permitir. Amanhã nós vamos ter mais uma celebração de Páscoa, mais uma circuncisão e a preparação para mais uma Páscoa, porque a Páscoa nunca vai terminar. A nossa Páscoa hoje é o Senhor Jesus. Jesus, a nossa Páscoa. Ele se deu por nós, Ele morreu por nós. Um abraço e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aleluia! Milagre visitou a minha casa.